Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, estamos aqui com o Dr. Vilmar Pereira, ele é hemodinamicista do Uberlândia Medical Center. Dr. Vilmar, hoje eu queria que o senhor explicasse para nós o que é angioplastia. Angioplastia é a plástica do vaso, como o nome se diz. É a desobstrução do vaso, ou seja, uma artéria que está obstruída, e a gigantesca maioria é por placa de aterosclerose, e você dilata essa placa e coloca nela o stent. E como é que eu coloco isso? Pode ser pelo braço, pela perna? Como é que essa... As vias de acesso podem ser tanto a maioria por radial ou por femoral, ou seja, na virilha. No infarto agudo, a preferência sempre é por radial, por causa do risco de sangramento, né? Mas nem sempre é possível. Às vezes o pulso é extremamente fino, em estado hemodinâmico que não tem condições adequadas para isso, mas a gigantesca maioria, a opção é por via radial sempre. E quais são os cuidados que o paciente que foi submetido a uma angioplastia ele tem que ter depois? O cuidado, primeiro com as medicações, né? Lembrar que ele tratou uma doença, uma fase da doença, mas a doença está lá. Então o paciente deve usar, se colocou stent, uma dupla antiagregação plaquetária, ou seja, medicações para que evite que o sangue coagule nesse stent e que ele epitelize ao longo do tempo. Então, o uso de medicações, algumas medicações por um tempo mais curto e outras medicações, teoricamente, é ad eterno, exceto se houver contraindicações. Você falou uma coisa interessante, que com relação ao stent, né, que é a molinha que vai lá dentro, ele reepitelizar. Como é que funciona isso? O stent é colocado no vaso, no epitélio do vaso. Então ele tem embebido de medicação para que evite uma reestenose, uma obstrução daquele vaso reativa ao material. Então ele tem uma medicação que ele vai epitelizando lentamente, ele vai atapetando esse stent, e a hora que esse epitélio passa para dentro do stent, ele atapeta e ele fica incorporado à parede do vaso. Atividade física, depois que o paciente fez lá uma angioplastia, resolveu lá o problema, seja na emergência, seja eletivamente, quanto tempo ele pode fazer atividade física? Depende muito, doutor Túlio, da sequela que ficou nesse paciente, em relação a que tipo de lesão miocárdica que esse paciente ficou pelo infarto ou pela angina, e se tem vaso ou não remanescentes a serem tratados, quantidade de vaso, a carga isquêmica desse paciente. Se o paciente tinha uma lesão única, tratou e não ficou nenhuma sequela, logo ele se recupera e pode retornar à atividade física normal, se não ficou dano muscular. Mas uma grande parte tem que ficar num certo repouso, aí depois de um mês, começar uma atividade física gradual e regular. Ok, muito obrigado, Dr. Vilmar. Minuto Saúde UMC.